Shalom, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. Nesse vídeo, olha esse é um videozão. Presta bem atenção porque este tipo de polêmica a respeito do dilúvio é inconcebível, na verdade. Nós vamos ler alguns textos e fazer uma análise rápida, breve e eficiente, que eu acredito que todos vão entender. Mas se não for inscrito no canal, já deixa a sua inscrição aí, seu likeão, que esse vídeo vale likeão, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui em Bereshit, capítulo 7. Vamos ler o versículo 4. Está meio torto aí, mas eu vou acompanhar a leitura aqui ó, com o meu dedo. Kilayamim od, Shiv'a, Anohi Mamitiri, Al haaretz Arbaim Yom ve Arbaim Laila Vumachiti et kol haikum asher yashiti me al penei ha'adama. Preste bem atenção essa palavra aqui, ó, Adama. Tá certo? Então as pessoas dizem assim, não houve o dilúvio porque não haveria água suficiente para haver o dilúvio. Tá, vamos parar aqui e usar um raciocínio lógico, porque as pessoas que falam que não houve dilúvio, eles usam o raciocínio de acordo com a negativa. Agora vamos ver o dilúvio com outra ótica. Eu já tenho uma playlist aqui sobre dilúvio, uma playlist, tá? Vamos lá. Primeiro, o dilúvio foi uma questão local. Bom, vamos fazer aqui os versos e aversos. Se eu acredito que existe um Deus, vamos lá, vamos começar por aqui. Se eu acredito que existe um Deus, então eu deveria acreditar que esse Deus fosse justo e não injusto. Então, se o dilúvio foi local, se o dilúvio foi por causa de um problema local, tá? Vocês lembram lá o capítulo 6. Os filhos dos seres evoluídos, entre aspas, apanharam as mulheres e tiveram filhos com elas. Pensa comigo como seriam esses filhos de uma relação direta com seres evoluídos, com as mulheres, entre aspas, naturais. Como seriam essas criações, esses filhos? Tá, seriam anormais. Então, seria um problema na sociedade. Então, esse problema foi um problema local, não foi um problema mundial. Não foi no mundo todo, foi naquela região, tá? Que eu já fiz vários vídeos aqui, foi uma região experimental, que é chamada hoje de Oriente Médio. E na época era chamado de Chadé. Então a história vai ocorrer ali, no Chadé. Seria justo, aí vem a pergunta, seria justo um Deus justo com um problema local provocar um dilúvio mundial? Responde nos comentários. Ah, mas eu não creio em Deus. Sim, meu velho. Mas se você acreditasse, seria justo isso? Um problema local, um Deus justo ter um problema local, provocar um dilúvio mundial? É óbvio que a resposta é não. Então o dilúvio, em primeiro lugar, não tem como ter sido mundial, a não ser que a pessoa não acredite num Deus justo. Se Deus é justo, se existe um Deus e ele é justo, o dilúvio teria que ter sido local. Então, se o dilúvio foi local, a questão da água não se torna um problema. Ok? A questão da água não se torna um problema. Por quê? Porque há água para isso. Agora, quando você coloca o dilúvio no sentido religioso, aí tudo é um problema. Quando você coloca o dilúvio no sentido natural, que é uma inundação, aí acabou o problema. Mabul quer dizer inundação, tá?
esquece por enquanto essa palavra aqui. Tá? Se o dilúvio é uma inundação, qual é o problema em aceitar uma inundação ocorrida no Chadé? Qual seria o problema em aceitar uma inundação ocorrida no Chadé? Nenhum problema. Entenderam como fica mais fácil entender o dilúvio? Então vamos lá. Se chovesse, porque o texto diz que choveu, né? Choveu, beleza. Eles escreveram naquela época a palavra chover. Eu vou fazer outra pergunta. Tinha como eles saírem do Oriente Médio e ver se realmente isso era uma chuva ou era um problema no planeta? Responde nos comentários. Tem como as pessoas que aqui estavam, ou as pessoas que aqui estavam no Oriente Médio, sair e ver, rapaz, isso aqui não é uma chuva, não. Eu usei a palavra chuva, mas na verdade é uma outra questão que está acontecendo no planeta. Tinha como saber isso? Não. Agora fica eu e você sentados, lendo um texto onde está escrito chuva. Machare, metire, chuva. Aí você vai e raciocina, não tem como ter havido uma chuva na região porque não há chuva suficiente. Gente, vamos ter mais maturidade. Eles escreveram a palavra chuva porque era a palavra que eles tinham para escrever na época. Metire foi traduzido como chuva. Então a pessoa não acredita num Criador, ainda pega a tradução e quer trabalhar a tradução como se fosse nos dias de hoje. Essa era a palavra que era acessível a eles. Mas se formos olhar hoje, vamos raciocinar, tá? Se houvesse uma glaciação naquela época, seria possível ocorrer uma inundação no Oriente Médio? Eu acabei de estudar sobre a glaciação. E uma das coisas que a glaciação pode fazer é realmente provocar uma inundação até a nível continental. Se a glaciação pode fazer com que um continente fique alagado, imagine uma região. Não é um continente, hein? Uma região. É possível ou não é possível ter acontecido uma inundação numa região do planeta através de uma glaciação? Sim, é possível. Se vocês estudarem, não precisa nem se aprofundar tanto. Se vocês estudarem um pouco sobre a glaciação e o efeito que ela pode causar em um continente, você vai ver que o dilúvio, sim, o dilúvio é viável. Só isso. Tá certo? Mas temos um outro texto aqui mesmo para ler. E a gente vai separar algumas palavrinhas que ocorrem no texto. Capítulo 7, versículo 11. Bishnat shesh meot shana lehai noach bachodesh hasheni beshiviat ashari yom lachodesh bayom hazeh nivkeu kol mayenot tehom rabá va'aruvot hashamayim niftahu. Shamaim, Tehom, são duas palavras que aparecem aqui. Tehom, fontes do grande abismo, profundezas do mar, águas subterrâneas. Inclusive, essa palavra aparece de uma maneira curiosa em Devarim, capítulo 8, versículo 7. Vai lá, faz uma leitura lá, senão o vídeo vai ficar... Cada versículo que eu botar aqui, eu colocar essa explicação, o vídeo vai ficar muito longe.
longo. Devarim 8.7 usa a palavra Tehom de uma maneira muito contundente para a nossa explicação aqui. Então, Tehom foi traduzido abismo, e as pessoas querem pegar a tradução abismo e enxergar o abismo como nós enxergamos hoje. Tehom apareceu em Bereshit, capítulo 1, versículo 1 e 2. E essa palavra é usada para águas subterrâneas. Agora, Jartov, o que acontece aqui? Some uma glaciação com poder, entre aspas, de alagar um continente com águas subterrâneas. Com águas subterrâneas. Some tudo isso há mais ou menos 12.500 anos atrás. Some isso tudo com uma pessoa escrevendo o que está vendo, ou escrevendo o que restou, ou escrevendo o que foi registrado em outra região. Eles estão aqui no Oriente Médio. Essa situação aqui foi descrita por outros povos em outras épocas, porque isso aqui aconteceu várias vezes. Várias vezes. Glaciação acontece o tempo todo, durante milhares de anos. Então, outra pessoa descreveu, e ao descrever para nós, foi a versão que chegou para nós, ele descreve como chuva. Outra pergunta: eu tenho que ter uma mente de 2023 para entender a palavra chuva? Ou, ao me deparar com esse texto, eu tenho que tirar os óculos de 2023 e colocar os óculos da época em que foi escrito? Coloca nos comentários. Eu vou colocar os óculos da época em que foi escrito. Ele escreveu a palavra chuva porque era a palavra que ele tinha para escrever na época. Não tem que eu acreditar que tenha sido de fato uma chuva como nós a conhecemos. Então, gente, mais uma vez, quando for estudar sobre o dilúvio, por favor, tira os óculos de 2023. Coloca os óculos, coloca a lente de quem escreveu. É possível, sim, é viável, sim, o dilúvio nas épocas antigas. E vou dizer mais: não houve só um dilúvio, já que a glaciação é um fenômeno natural que ocorre de tempos em tempos. Então não houve só um dilúvio, houveram vários dilúvios e ainda haverá dilúvio daqui para frente. Entende? Então não é um problema águas do dilúvio. O problema está na forma como você vê. As pessoas normalmente que não querem acreditar na escritura já chegam na escritura com a sua visão de antifé, com seus óculos de 2023, já com a intenção de, entre aspas, derrubar aquilo que está escrito, coisa que nunca vai conseguir, porque é só você colocar a lente da época que foi escrita para entender o que chegou para nós, tá bom? Mais detalhes sobre o dilúvio, tem uma playlist aqui no canal. E você pode estudar lá sobre o dilúvio, tá? São vários vídeos. Mas em relação à água, está aqui registrado o meu posicionamento em relação ao dilúvio, em relação às águas que inundaram aquela região. Não é difícil de entender. Agora, é claro, quando você coloca o dilúvio no sentido mundial, você tem dois problemas. Não há realmente algo plausível para uma água encher todo o planeta. E há um problema aí com a fé. Quando alguém que acredita no dilúvio diz que o dilúvio é mundial, então Deus é injusto. Um problema
que houve local e ele mandar o dilúvio. Não foi Deus quem mandou o dilúvio, tá? O dilúvio é uma questão natural do planeta. Mas colocando dessa forma da fé, então Deus é injusto. Porque teria mandado o dilúvio, acabado com todo mundo e todos os seres que não tinham nada a ver com o problema. Isso é de se pensar, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Lembrando que agora você pode se tornar membro do canal Pergunte a Jartov, que é esse canal aqui. Temos 4 níveis aí, você vai clicar no botão abaixo desse vídeo e o botão de seja membro, tá? O botão de seja membro, e ele vai te direcionar para a parte interna do canal e lá você vai escolher qual nível ingressar, qual nível faz mais a sua vida. Se não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição agora, se não deixou no início. Também, se você não deixou no início o seu likeão, você pode deixar agora. Comente aqui abaixo, só para eu saber que você chegou até aqui nesse ponto do vídeo. Águas do dilúvio. Águas do dilúvio. É viável. Águas do dilúvio é viável, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua cooperação, pela sua visualização. Voltaremos no próximo vídeo com outra questão, provavelmente com outra polêmica. Shalom, shalom.